conta disso. De vez em quando a gente percebe. Bom, boa noite. Vamos começar então. Está oficialmente gravando. Então, hoje a gente continua aí, para quem está chegando, com a tese A Clínica do Sintoma e o Sujeito Contemporâneo. Então, só lembrando, antes dessa tese, a gente estudou sobre psicologia das massas e análise do eu no Freud. Fomos para essa tese para a gente falar um pouquinho sobre o sujeito na contemporaneidade e estamos caminhando aí nela. Já no texto, para quem assistiu às aulas, ou sincronamente ou assincronamente, as aulas lá a gente estava vendo a psicologia das massas e análise do eu, foi um texto que foi escolhido porque já tem uma articulação, né, a gente tomou como uma espécie de introdução essa questão do sujeito da contemporaneidade, porque, para quem assistiu às aulas, para quem está com o texto aí na cabeça, né, leu recentemente, tem coisas que estão acontecendo na contemporaneidade, tinha momentos do texto ali que, quando a gente estava falando de formação de massa, a diluição do indivíduo na massa, quer dizer, isso a gente tratou disso lá, tinha muitas articulações com o que está acontecendo na contemporaneidade, né? Por exemplo, os fenômenos de massificação nas redes sociais, né? As boiadas das redes sociais. Tem a boiada de direita e a boiada de esquerda, de centro, tem boiada de várias direções aí. Mas, enfim, e aí, por isso que foi escolhido esse texto do Freud, né? Já tinha uma articulação, já era uma espécie de introdução. E essa tese está fazendo um percurso para entrar mais de cabeça nesse assunto aí, que é o sujeito na contemporaneidade. Bom, então, só lembrando, a gente parou na página 64, então, para quem está lendo... Mas eu queria fazer uma coisa. Vou fazer aquela começo. Eu quero retomar uma coisa da aula anterior, antes, porque acho que vai ser orientador aqui para frente, porque eu acho que essa tese tem uma característica, e aí não é um defeito da tese. É porque, quer dizer, ela está escrevendo para um certo público aqui em que ela acha que ela pode trazer referências, ela decidiu trazer referências sem trazer o contexto, né? E da última vez né, a gente foi lá fui num artigo, né, especificamente eu fui num artigo que chama Platão Lacaniano, para esclarecer aquelas hipóteses do ser. Espero que todo mundo tenha visto essa aula, porque senão vai ficar meio em desconexão aqui hoje. Mas, de qualquer modo, eu queria retomar essa coisa, essas três hipóteses do um e do ser, porque retoma algo da aula passada, mas prenuncia, que já dá algum contexto, alguma referência para o que a gente vai ver nas próximas páginas aí. Vocês se lembram que as três hipóteses do ser, né, com que o Lacan trabalha para falar do sujeito, a primeira hipótese, né, é sobre o um e o ser, a primeira é o um é um. A segunda hipótese é o um é. E a terceira hipótese é o um é e não é. E na primeira hipótese do um é, do um é um, né, a primeira hipótese do um é um, quer dizer, a gente tem uma construção, uma enunciação, uma forma tautológica, né? Ela se fecha nela mesma, né? Quando eu falo um, eu estou fechando a possibilidade de qualquer atribuição, de qualquer predicação para o um. Não dá para dizer que o um sei lá, vamos pensar numa frase aqui interessante, falar sobre um. O um é múltiplo, né? Não tem essa abertura. O um é um. O um é um, né? A ideia ali, se a gente pensar o sujeito nesse registro do um é um, a gente está no registro do inefável. Não dá para falar sobre uma coisa que se fecha sobre si mesma, né? Então, revisitem lá a aula passada, quem tiver alguma dúvida, mas quer dizer, a gente tem nesse primeiro campo a ideia do sujeito no registro do um é um como algo inefável, né? Porque vocês vão lembrar de eu falar na aula passada, quem viu a aula passada, o sujeito não tem uma substância, uma materialidade, a não ser na linguagem, uma materialidade evanescente, né? Fugidia, né? Então, nesse primeiro registro, eu poderia dizer assim, o sujeito é o sujeito nesse registro, né? Então, não está aberto a nenhuma atribuição, nem a possibilidade de atribuição.
Não está aberta, o sujeito não está articulado a nada da linguagem, nem está aberta a uma articulação. A segunda hipótese do um e do ser, o um é, veja, quando eu corto, né, o segundo um da frase, né, um é um. Agora, o um é, eu tenho uma abertura para, não sei se infindáveis, mas para múltiplas possibilidades de predicação, muda tudo, né? Esse instante do um é, né, que eu tenho uma possibilidade agora de articulação na linguagem, né, eu já estou enganchado na linguagem, quando eu abro para possibilidade de predicação, eu já estou dentro da linguagem, ao instante corresponderia, né, o Lacan diz assim, esse momento do um é, assim, assignificante, né? Existe linguagem, a gente poderia dizer. Então, esse momento, né, o momento correspondente aí do sujeito a esse momento aí essa formulação do um é o instante em que o sujeito é coagulado, ou vamos dizer assim, ele passa a ser representado por um significante. Lacan chama isso também, está no Seminário Novo de Identificação, como traçunário. Traçunário e S1 são momentos teóricos diferentes, mas a gente pode tomar aqui como equivalentes. Então, quando a gente está nesse campo do um o sujeito foi capturado por um significante. Ele é representado agora por um significante. Só que a gente pode pensar que isso ainda não é a constituição do sujeito, porque se esse sujeito ele é passivo agora de articulação, ele é muito indeterminado. O exemplo que eu dei, que esse momento do um eu coloquei como exemplo, né, quando um sujeito, eu trouxe um caso clínico, né, espero que todo mundo tenha realmente visto a aula passada, né, no exemplo do caso clínico, esse S1, ou esse traçunário, era inteligente, né? Só que esse significante sozinho, eu até coloquei, eu nem lembro mais como mas eu até trouxe primeiro o significante em finlandês, que é uma língua que suponho que ninguém conhece aqui. Ah, a Renata está aqui. A Lídia mandou no grupo. Ah, tá. Tá no grupo de vocês aí, do grupo do WhatsApp, a Lídia fez o esqueminha bem bonitinho, que a gente tinha feito no quadro. Está no grupo do WhatsApp? Então vocês olhando para aí, tudo fica mais fácil. Então, eu até coloquei aprendi que se pronuncia mais ou menos alugas. Parece que é algo assim que se pronuncia. Quer dizer, eu coloquei em finlandês, que é um significado. Não, eu suponho que ninguém saiba finlandês aqui. A gente tem essa experiência de que esse S1 sozinho, né, ele tem possibilidade de se articular, mas ele ainda não está articulado, né? Ele é um desarticulado, ele não está ligado a nenhum conjunto de significantes. A experiência dessa identificação do sujeito, né, com o traço unário, quando ele sai do inefável para o traço unário, para o S1, é isso, é um significante que a gente poderia dizer assim, um significante radical, um significante que não significa nada, né? Então, tá, então, esse momento do um né, esse momento de identificação com o significante 1, com o S1, com o traço unário. E no exemplo que eu dei da outra vez, esse do paciente que eu trouxe o caso aqui, esse S1 era inteligente. Mas inteligente, né, vamos voltar para a língua portuguesa, né, esqueceu o alu, gás aí. Inteligente é um significante que pertence a um conjunto de significantes que a gente chama de língua portuguesa, né? Ele, dependendo do encadeamento, do S2 a que ele se articula, dependendo do encadeamento significante a que ele se articula, ou a gente poderia dizer, dependendo do encadeamento significante que ele funda a possibilidade, então, ele vai sair do campo da indeterminação para o campo de alguma determinação. Inteligente, a princípio, inteligente pode ser qualquer coisa, né? Esse significante sozinho. E a gente viu no exemplo ali, ó, que esse S1 se articula um S2, que no caso do paciente era um discurso da mãe, né, uma articulação significante da mãe, esse S1 recebe um S2, um S3, uma cadeia significante da mãe, que vai dar o seguinte sentido para inteligente. Você é mais potente do que todo mundo.
né? Uma das frases, né, um desses encadeamentos, essas frases, essas articulações significantes que a mãe traz, né, para esse S1 inteligente é o seguinte: numa ocasião, acho que eu dei esse exemplo aqui da outra vez, esse paciente tinha que fazer uma prova que ia demarcar a entrada dele uma prova de concurso, na verdade. E aí, ele tem uma conversa com a mãe, ele está muito inseguro, né, com, com a prova, e a mãe dele. Esse é o encadeamento significante que a gente pode pensar que funcionou né, como S2 ali. Como S2, como S3, né, o encadeamento significante que ela deu e que é definidor, né, do sentido desse S1, né? Vai dar uma predicação para esse S1. Ela diz assim: se você não passar nessa prova, quem é que vai passar? Quer dizer, inteligente aí agora pertence a um encadeamento, né, significante, né, uma articulação discursiva que vem da mãe dessa figura que encarna um grande outro para ele, então vem do grande outro, essa articulação significante, né? Inteligente, então, é algo da ordem do, não é onipotente, mas você é mais potente, você é muito potente, você é mais potente do que todo mundo. Veja, né, a frase, né, que é marcante para o paciente. Se você não conseguir passar nessa prova, quem mais vai conseguir? Quem conseguiria? Né? Então, a gente pode dizer que, bom, quando eu chego nesse terceiro momento, que é do um é e não quando o S1 se articula a um S2, se articula a uma cadeia significante, eu passo desse momento aqui em que o S1 está isolado, desse momento em que o S1 está isolado, que ele é um traço unário, né, completamente isolado, para um momento em que o sujeito ganha alguma determinação. A gente pode dizer que, vamos supor que o S2, vamos resumir assim, o S2 dele, né, desse discurso que vem da mãe, é muito potente, ou mais potente do que todo mundo. Né? Então, veja que aí, se o S1 isolado não tem qualquer indeterminado, o S1 articulado a esse discurso, agora ele tem uma certa determinação, ele tem uma certa configuração até de sentido. Né? Inteligente, então, significa, né, articulado no discurso da mãe, nesse discurso que vem da mãe como grande outro, ser quase onipotente, ser mais potente do que todo mundo. Né? Por que esse terceiro instante é um e não é? Vocês vão lembrar que quer dizer, esse S1 ele pode se articular a várias cadeias significantes. Essa que vem da mãe, a gente pode dizer que é uma cadeia significante, é um discurso fundador do sujeito. Né? É o primeiro discurso que o captura, né? Mas vão vir outros encadeamentos significantes, outros encadeamentos com a palavra inteligente. Um exemplo que eu dei aqui, esse paciente está flertando, esse sujeito está flertando com uma mulher, e ele tem muitas conversas com ela, e ela fica muito interessada na conversa dele, digamos assim, mas a coisa não progride. E aí, num dado momento, ela fala assim: você é muito inteligente, mas você não faz nada. Veja, né, por isso que a gente está no registro do um e não é. Tudo que é pode não ser. Né? Então, essa definição que vem do discurso da mãe, apesar de ela ser fundante para ele, ela não é uma determinação absoluta. Aqui a gente tem sempre, está até aí no quadro, uma determinação relativa. Tem outras possibilidades de determinação. Quando, por exemplo, essa moça diz para ele: você é muito inteligente, muito interessante, mas você não faz nada, quer dizer, né, na primeira definição aqui do discurso da mãe, ele é quase que onipotente, é mais potente que todo mundo. Nesse outro encadeamento que é marcante para ele, que vem, né, dos significantes que vem dessa moça, dessa mulher, ela está dizendo praticamente o oposto. Ela não chega a dizer você é impotente, né? Mas ela está dizendo, ela não está dizendo que ele é incapaz de fazer alguma coisa, né? Mas ela está dizendo assim, né, né, a gente poderia interpretar: você pode não ser incapaz, mas você não faz nada. Então, veja que esse segundo encadeamento dá uma determinação, né, quase que oposta a essa determinação fundamental que vem da articulação do S1 com o discurso da mãe. Né? Mas tá, pegamos essa ideia de que
né, no caso desse sujeito, né, a articulação fundamental, o discurso fundante dele é esse discurso que vem da mãe, da mãe como grande outro fundamental. Então, a, a identificação fundamental dele é o discurso de que ele é mais potente do que todo mundo, né? A seguir, Tira aqui. pode tirar. Tá. Na sequência aí do texto, a gente vai ler o texto linha por linha, mas ela vai fazer uma relação aí entre o traço unário e ideal do eu. Eu já vou antecipar, estou falando, retomando toda essa coisa lá do um e do ser, para dizer o seguinte: o ideal do eu, ele se constitui quando o sujeito se identifica a um significante que o representa para outro significante, né? Então, a gente pode dizer que o direcionamento, na direção, a orientação do ideal do eu, o ideal do eu desse caso clínico, desse paciente do caso clínico, né, o ideal do eu dele é esse significante inteligente articulado a quase onipotência. Esse é o ideal do eu, né, ao qual esse paciente está articulado. Esse é o ideal né, o ideal do eu dele. Lembrando, que a gente, né, uma coisa importante, quando a gente fala de ideal do eu, e a gente fala de identificação significante, a gente está falando aqui de fundação de constituição do sujeito, né? Esse sujeito, como a gente está vendo, ele é feito de linguagem, de articulação de linguagem, né? A definição clássica do Lacan. O sujeito é aquilo que é representado por um significante para outro significante. Ele está circulando na linguagem. Então, alguma consistência que o sujeito tem, ela é uma consistência de linguagem e é uma consistência, na verdade, insuficiente, provisória, né, evanescente. A diferença de ideal do eu, veja, né, o ideal do eu tem a ver com isso, né, com essa articulação, uma cadeia significante, né, que vem de um outro fundamental. O eu ideal, a gente já viu isso aqui mais atrás lá na tese, o eu ideal, aí a gente não está falando mais de, veja, não está falando de ideal do eu, a gente não está falando de sujeito. Eu ideal, quando a gente fala do eu ideal, a gente está falando da fundação do eu. Sabe o euzinho, a gente fala assim, euzinho e outrinho. Aí quando a gente fala do grande outro, a gente fala sujeito e grande outro. Quando a gente fala de sujeito e grande outro, a gente está plenamente no campo da linguagem. Quando a gente fala do euzinho, né, e do outrinho, a gente está no campo imaginário, né, no campo de um eu imaginário que é fundado na experiência do estágio do espelho. Então, acho que isso fica bem claro. Olha só, se o sujeito é inconsistente, né, que ganha alguma consistência na linguagem, né, uma consistência relativa na linguagem, né, mas se o sujeito é algo que se funda, né, quando ele se identifica um S1, quando ele se deixa representar, vamos dizer assim, por um S1, quando ele é representado por S1, o eu se funda na identificação com a própria imagem, né? E veja, né, nessa identificação com a própria imagem, com a imagem do próprio corpo, a imagem do corpo dá uma ilusão de unidade, né? Então, o eu, esse euzinho que a gente fala, que se relaciona com o outrinho, né, essa dimensão imaginária, é uma dimensão que está operando ali o tempo todo uma ilusão uma ilusão de totalidade. A gente pode pensar assim, ó, antes desse momento do estágio do espelho, o que o indivíduozinho, a meia libra de carne ali, né, experimenta, né, é a experiência lá que o Freud chamava de autoerotismo, que é uma experiência de satisfação pulsional com partes do corpo. Ele chupa o dedo, né, enfim. A gente pode dizer que antes da experiência do estágio do espelho, essa meia libra de carne tem uma experiência com o corpo despedaçado. Esse corpo ele é partes, né? Não tem uma unidade. Imagina, deve ser uma experiência bem angustiante, essa experiência de um corpo despedaçado, né? Nesse instante aí da fundação do eu imaginário, né, do euzinho, né, do eu com minúscula, nesse instante, essa experiência de um corpo despedaçado, ela é meio que resolvida, né, na identificação com uma unidade. Esse corpo despedaçado é reunido, né, na identificação com a imagem do corpo.
né, em que você tem ali uma certa ilusão de Gestalt, né, de uma unidade, né? Então, quando a gente fala de ideal do eu, isso constitui o ideal do eu, né? Essa identificação com uma unidade do corpo, né? O ideal do eu está nesse registro. E esse ideal do eu, de que eu a gente está falando? Desse euzinho, um euzinho imaginário. Então, ideal do eu tem a ver com identificação com a imagem do corpo, né? Ideal do eu, quando a gente fala de ideal do eu, a gente está falando de o sujeito que é representado por um S1 que vai se ligar a uma cadeia significante, né? O sujeito que vai ele está identificado a um S1 que vai representá-lo para o grande outro. A gente pode dizer, no caso desse paciente clínico, que inteligente passa a ser um significante especial dentre todos os significantes que representa ele para o campo do grande outro. Porque é importante dizer o seguinte, né? Estou dizendo que esse S1 inteligente, essa articulação fundante ali que a mãe dá de quase potente, esse é, mais potente do que todo mundo, ela estava falando de um mais potente do que todo mundo, que está meio que reduzido, ou meio que circunscrito ao campo da intelectualidade. Tanto que uma das frases que vai marcá-lo né? Se alguém não passar nessa prova, quem é que vai passar? Né? Ao mesmo tempo que a gente pode pensar, nossa, mas que coisa pesada, né? Se essa é a minha identificação fundante, se esse é o meu ideal do eu, se essa é a referência do que eu devo ser, né? Isso é muito pesado, isso pode ser paralisador, mas ao mesmo tempo, né, isso pode ser paralisador em algum nível, né? Mas ao mesmo tempo, essa articulação fundamental, esse ideal do eu, né, dá uma orientação para esse indivíduo, para esse sujeito, né? Porque ele vai ser né, é um cara que ele encontrou lugar no mundo, encontrou lugar no grande outro, no mundo do intelecto, né? No mundo né, é um cara do mundo do intelecto. A profissão dele é uma profissão, né, ligada ao mundo do intelecto, né? Bom, eu acho que retomar isso então é para fazer já dar uma base para a gente, para ter uma distinção aqui do que a gente vai ver sobre o ideal do eu e eu ideal, né? Então, só retomando, se vocês olharem no grafo do desejo, esse eu com minúscula, que vai estar lá, moá, né? E o eu ideal, que está I minúsculo, com Azinho minúsculo em parênteses, vai estar na linha imaginária, aonde o Lacan localiza, inclusive, Schreber. Mas na frente a gente vai colocar o gráfico do desejo para ficar mais claro. E vocês vão olhar, verificar que o ideal do eu com letra maiúscula, que é o I com maiúscula, e entre parênteses o A com maiúscula, vai estar no final do grafo. Ou seja, é necessário percorrer o grafo todo para conseguir chegar nesse ideal do eu. Né? Então, ele é coordenado coordenado pelo S1 e ele, no final das contas, é o resultado de todo um percurso, enquanto, no final das contas, o eu ideal é o início de todo esse percurso, é o primeiro encontro ali do grafo. Mais para frente, a gente vai passar pelo grafo, vai ficar ainda mais claro. Mas, então, só lembrando, é como se a gente estivesse dizendo que a experiência do sujeito no mundo começa numa experiência imaginária, ali, com o eu ideal, e faz todo um percurso rumo ao ideal do eu. O ideal do eu como uma espécie de final de todo esse percurso que começou ali nessa ordem imaginária, especular, do eu ideal. E só acho que uma coisa que é importante frisar, né, mais uma vez, assim, lembrar que nessa experiência do estádio do espelho, que o sujeito se identifica com a própria imagem, né, sempre lembrar que isso não é uma coisa completamente, né, fora do simbólico, não é uma coisa fora do simbólico, porque Lacan faz questão de demarcar, né, nessa experiência de identificação com a imagem, é comum, né, que essa cena, né, a gente pode coagular a coisa nessa cena em que a criança olha para o pai, para a mãe, para quem está do lado, e espera uma confirmação, uma palavra de confirmação, um aceno com a cabeça, né, um aceno com a cabeça pode ser um significante também, pode ser um sim, né? Quer dizer, então, só lembrando que mesmo essa experiência fundante do eu, que é profundamente imaginária, né, ela não está totalmente desconectada do campo do grande outro. Né?
Então, só para não ficar tão abstrato o que eu disse, deixa eu colocar aqui rapidamente, só para não ficar abstrato e vocês ficarem com essa imagem, mas depois a gente vai voltar nela mais detalhada, tá? Então, só verifiquem aqui, vou pegar só a última representação do grafo, que é essa daqui, do grafo do desejo. Se a gente pegar na última, percebam que a gente tem aqui no início, então, né, quando mexe o cursor, vocês conseguem ver aqui, ó, o sujeito, né, o sujeito barrado, ele inicia seu percurso, esse triângulo indica que é o início do percurso e a seta indica a chegada, né, e perceba que ele, então, inicia esse percurso encontrando aqui, ó, na linha imaginária, com o Moá, o euzinho, com letra minúscula do lado de cá. Não está aparecendo a tela. Não, vocês não estão vendo? Estão vendo, né? Eu estou. Ah, então tá. Eu também. Ah, então tá bom. Então, veja, vocês vão ver que começa ali no sujeito barrado, o início é esse triângulo, ele sobe, então, e vai encontrar aqui esse I minúsculo com A minúsculo. Uma coisa interessante para quando vocês se depararem com os esquemas e grafos, minúsculo é imaginário, maiúsculo é simbólico. Então, isso já é uma cola, assim, para a gente acelerar o processo. Então, quando está com letra minúscula, as representações estão com letra minúscula, indica a experiência imaginária. Né, essa experiência imaginária, especular, ligada ao espelho. Então, a gente tem, portanto, o eu ideal, esse I e esse Azinho. O eu ideal que conversa aqui com o euzinho, que é o Moá. Essa linha aqui que liga, então, o eu ideal e o Moá é a linha imaginária, do registro imaginário, do estágio do espelho, aonde, inclusive, o Lacan vai localizar o Schreber, né? Que acontece aqui antes desse encontro com o grande outro, com a cadeia significante da linguagem, o que nos diz, inclusive, sobre as estruturas clínicas. É possível pensar as estruturas clínicas todas a partir desse grafo também. Mas a gente só quer dois conceitos aqui hoje, o eu ideal e, finalmente, veja, a gente percorre todo o grafo e, ao final, ele desemboca no ideal do eu. Percebem? Então, é como se a gente estivesse dizendo que a experiência do sujeito, ela se inicia pela via imaginária do eu ideal, para desembocar numa experiência simbólica, né, numa organização simbólica de um ideal do eu coordenado pelo S1. Por que pelo S1? Porque o S1 ele é o significante que começa tudo, né? É o significante que amarra todo o discurso, toda a cadeia significante não só começa no S1, como se articula com o S1. Lembre-se que a cadeia significante, ela não só se articula com o S1, que a gente tem notícia de que, por exemplo, o S2, ele por retroação, dá um significado ao S1. O S3, por retroação, mexe no significado do S1, lembram? Então, o S1, ele é um ponto de referência que, mesmo quando a cadeia anda, ela anda, e por retroação, ela volta para o S1 de novo. Ela volta ressignificando, modificando, mexendo no significado do S1. Então, por isso que a gente diz que coordenado pelo S1, porque a cadeia não só começa no S1, como ela retroage ao S1 o tempo todo. Então, esses dois pontos são muito importantes para a gente avançar, porque vocês vão ver que agora a gente vai falar sobre ideal do eu, que agora vocês entenderam, que é dessa ordem simbólica, né, que se dá aqui no final do grafo. Mais para frente, a gente vai tendo todos os elementos para poder dar conta do grafo e a gente volta nele. Dizendo de outro modo que o percurso do grafo é da experiência, né, da fundação do eu imaginário até a consolidação do sujeito e do ideal do eu. Até a fundação do sujeito, propriamente dito. Esse é o propósito do grafo, né? Esse é o percurso do grafo, né? É claro que no meio do caminho aqui a gente tem muito para aprender, mas a gente está falando basicamente aqui, nesse momento, do início da experiência e da chegada da experiência do sujeito nessa articulação com a linguagem, com o corpo e etc. Então, vamos seguir agora para o texto. Vou fechar aqui. Abra um texto, então, na página
64, a gente está no segundo capítulo, que é sobre identificação. Mais especificamente, nesse segundo capítulo, a gente está na parte 2.1.3, sobre traço unário e o ideal. Por isso, inclusive, a gente voltou, a Lídia mandou aí para vocês, no grupo, o esqueminha sobre traço unário, para que vocês se lembrem, então, o que é esse traço unário, como é que ele se organiza, né? O que a gente está chamando de traço unário. E agora a gente avança, então, para a página 64. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo da 64, bem no meio da página. Pautado nesse raciocínio, né, Lacan dirá que o um como tal é o outro com maiúscula, pois é no significante do grande outro que o sujeito se engancha tentando se dar uma certa consistência. Perceba que ele se engancha tentando dar uma certa consistência. Isso significa que é necessário que ele se enganche, ou seja, retorne a esse lugar que dá uma certa consistência, essa amarração, né? O significante lhe serve como garantia de sua existência diante da sua indeterminação original. A consistência vem da articulação do sujeito com o grande outro através de um significante no qual Lacan reconhece o ideal do eu. Ou seja, e vocês já lembraram o ideal do eu simbólico, né? Veja que ele está dando uma definição, ó, a seguir. E a seguir vem, ou seja, de uma significação produzida no campo do grande outro, advém a significação do próprio sujeito. Então, quem que é o sujeito? O sujeito é efeito disso que foi produzido no campo do grande outro. Então, o sujeito ele precisa desse percurso pela experiência no campo do grande outro para se haver. Então, a definição aí... Um exemplo, né, que eu estou insistindo nele, que eu voltei aqui hoje, né, essa significação produzida no campo do grande outro, no exemplo que a gente estava dando aqui, no esquema que a gente estava pensando, isso diz respeito tanto à identificação com o S1 inteligente, né, quanto com essa primeira articulação, com essa articulação que vem de um grande outro fundamental, que dá alguma determinação, e a gente poderia definir um campo de sentido, um campo de significação original para o sujeito, né? Então, continuando aí, então guardem essa definição de ideal do eu, vão aparecer outras definições interessantes, mas essa está bem organizada. Então, veja, reconhece o ideal do eu, ou seja, o que seria o ideal do eu? Uma significação produzida no campo do grande outro advém a significação do próprio sujeito. Então, o sujeito, ele advém dessa significação que é produzida no campo do outro. Então, o grande outro diz, por exemplo, inteligente, e diz que o grande outro disse, desse texto que veio do grande outro, vai advir o próprio sujeito. O próprio sujeito é um resultado disso, e até interessante, a gente fala muito, por exemplo, qual que é a grande marca do período de latência ali na infância, que a criança consiga se salvar de estar completamente submetida ao discurso do grande outro, né? Tanto que a gente diz que na clínica com crianças, a criança ela chega como sintoma da família, ou seja, ela chega completamente determinada, definida, submetida, escravizada por um discurso que não lhe é próprio, por um discurso que é do seu outro originário e dos desdobramentos do grande outro. E faz parte desse percurso conseguir advir desse discurso do grande outro, não mais uma determinação, mas uma significação. É diferente. Ou seja, uma construção a partir desse discurso é diferente de estar completamente submetido a esse discurso, né? Porque tem a ordem de uma separação que acontece aí. Uma palavra que é importante aqui é consistência, né? Fala que o sujeito ganha uma consistência, né? Eu colocaria a consistência vem da articulação do sujeito com o outro através de um significante. Eu até coloquei no meu texto aqui, né? Há alguma consistência, né? Há alguma consistência que o sujeito ganha, porque é inconsistente, né? Porque se não fosse inconsistente, significaria que essa cadeia significante fundamental ela seria uma determinação absoluta e a gente não teria nem por que fazer análise. Não seria uma cadeia significante fundante, mas seria um destino, né? E aí a gente continua, página 64. Desse modo, o traço unário, outra definição, o traço unário coincide com o ideal do eu. Então, o que é o ideal do eu? S1.
né? Coincide-se o S1, o traço unário, com o ideal do eu. Um outro modo, então, de eu dizer que o ideal do eu, que é o finalzinho do grafo do desejo, coincide com o S1, que é esse ponto de amarração, esse 1 que dá unidade e do qual vai advir a significação do próprio sujeito. Aqui, porém, não devemos esquecer da estreita relação entre o ideal do eu e o eu ideal. Como a gente viu, é tão estreita que começa em um e termina no outro, como mostrado anteriormente. O ideal do eu, página 64, último parágrafo, o ideal do eu é uma necessidade estrutural porque não há sujeito sem grande outro, visto serem dois campos que se constituem em interdependência. Como assim se constitui em interdependência? Quando há o encontro da libra de carne com a cadeia significante, surgem duas coisas interdependentes. Dali advém o grande outro, que se constitui deste encontro, e dali advém o sujeito, que também se constitui desse encontro. Então, o grande outro também se constitui do encontro com a libra de carne ali na cadeia significante. É claro que já havia o discurso que o grande outro carrega, estabelecido mesmo antes da libra de carne nascer. Mas o grande outro originário para aquela libra de carne se constitui deste encontro. Entende a diferença? O discurso que ele carrega já estava lá, mas o grande outro se funda desse encontro. Em outro modo, a gente poderia dizer que a mãe se funda quando encontra o bebê. Ou seja, esse encontro funda o bebê e funda a mãe. No parágrafo anterior, não sei se vocês lembram, que a gente leu na vez passada, né, ele fala do grito que se transforma em chamado, né? Ele coloca o grito. O Lacan vai usar esse algoritmo, esse esqueminha do S1 e do S2 para várias coisas, né? Nesse parágrafo anterior, ele vai dizer que o grito do bebê, né, como que o grito se transforma em chamado. O grito enquanto tal, ele não é nada, né? O grito enquanto tal, ele não tem sentido, ele não tem significado, ele não é nada. Né? A partir do reconhecimento, e a gente, né, vamos usar a figura da mãe mesmo, né? A partir do reconhecimento, né, a partir da atribuição de sentido da mãe, né, ao S1, né, ela atribui um sentido de... A mãe opera no que ela reconhece no grito, né, um chamado, por exemplo, para que ela vá alimentar o bebê. Vamos pegar a coisa mais clichê, né? No momento em que o bebê grita e a mãe reconhece vindo até o bebê, né, ela transforma o grito em chamado. Né? E nesse momento, veja, eu tenho a constituição, né, do grito como linguagem, o grito deixa de ser uma coisa como linguagem, ele coloca o grito, né, ele faz uma leitura aí do grito como S1, mas que só existe a partir do S2, que é o reconhecimento da mãe do grito, do grito como chamado. Quer dizer, a própria mãe, no próprio reconhecimento do grito como chamado, a mãe se constitui também como grande outro, né? Há quase que uma coincidência, né, entre reconhecimento, uma coincidência total entre reconhecimento do grito como chamado e da constituição da mãe como grande outro. Eu aponto isso, porque, por exemplo, ontem eu estava até numa banca de TCC e a aluna colocou, até apontei isso para ela colocou que esse encontro faria advir o sujeito com o grande outro que já estava lá mesmo antes dele nascer. Não, o grande outro não estava lá mesmo antes dele nascer. O discurso que ele carrega, sim, mas o grande outro e o sujeito surgem desse encontro. Né? Então, a libra de carne grita, alguém se ocupa de interpretar esse grito como chamado e vir na direção da libra de carne, e este encontro funda as duas partes. Esse encontro funda tanto o grande outro primordial, a mãe, como funda o bebê que deixa de ser libra de carne e passa a ser sujeito. Voltando aqui rapidamente, veja, por que quando a gente vai explicar o grafo, a gente divide ele, foi assim que o Lacan apresentou para a gente, em 4 partes. Vocês vão ver que ele fica dividido em 4, mas na verdade não são 4 grafos, são momentos de elaboração até chegar nesse modelo final. Se vocês verem aqui no primeiro, vocês vão ver que no início de tudo não tem a palavra sujeito no início, o sujeito está como resultado. Então, veja, como se a gente estivesse dizendo que a libra de carne ou intenção mítica, né? Deixa eu só
autorizar aqui alguém para entrar. Essa libra de carne ou intenção mítica se movimenta por causa das suas necessidades, ou seja, se movimenta porque tem fome, porque tem sede, porque tem dor. Essa movimentação o faz gritar. Este grito encontra a cadeia significante que o atende como um chamado, né? E quando essa necessidade encontra com a cadeia significante, o que é a cadeia significante? A interpretação do grito em chamado. Cria um encontro que a gente chama de ponto de basta. Esse ponto de basta é o que vai fundar as duas coisas. Então, veja, o resultado, né, da cadeia, e passa-se, encontra e confirma esse encontro, passa 2 vezes na cadeia significante. Aí sim a gente tem o sujeito barrado. Tanto que no próximo desenho, aqui o início era a libra de carne, o sujeito vem para o início. Porque é como se a gente estivesse dizendo, depois desse ponto de basta, não tem volta. Uma vez que o sujeito encontrou com a linguagem, não estamos mais no campo da necessidade, sim da demanda. Não estamos mais no campo do instinto, e sim da pulsão. Depois que o grito foi entendido como chamado, não tem mais volta para a libra de carne. Nós não somos mais seres biológicos, somos pulsionais. Nós não gritamos, nós demandamos, né? Muda o estatuto do grito, muda o estatuto do corpo, passa a ser o corpo pulsional. E aí, nesse sentido, agora nós temos na origem o sujeito barrado, e aqui, aonde era o ponto de basta, do ponto de basta, como consequência, temos o grande outro ou o o traço unário, que é o ponto de amarração de tudo, né? E aqui a linha do estágio de espelho que a gente tinha falado. Então, seguindo aí no texto, então, vez por outra, a gente vai voltando até que o grafo vai fazer todo sentido, tá? Então, página 64, o ideal do eu é uma necessidade estrutural porque não há sujeito sem grande outro. Deu para entender por que não há sujeito sem grande outro? Porque o sujeito se funda desse encontro. Visto serem 2 campos que se coincidem, constituem em interdependência, um funda o outro. Ele conjuga o sujeito e o grande outro no significante radical da identificação inaugural. Que é o S1 lá do esqueminha que eu coloquei para vocês, né, que eu chamei de significante radical. O Lacan chama de significante radical. Então, o S1 vocês vão ver chamando de significante mestre, significante radical, enfim, é o primeiro significante, é o que amarra, é o unário, é radical, Nesse significante radical se conjuga sujeito e grande outro. Exatamente. Página 65. Essa conjugação será desmembrada por Jacques Miller em identificação constituinte e identificação constituída. Então, identificação constituinte e identificação constituída, apontando para o caráter duplo da identificação, usando o mesmo argumento da relação grito-chamado, ele vai situar a identificação constituinte como S2 e a identificação constituída como S1. Já viu que já dá para fazer uma tabelinha aqui, né, dos termos. Então, ali onde está o S1, que a gente já falou, que é o traço unário, é o significante radical, é também a identificação constituída, e o S2, que vem depois, ele é a identificação constituinte. A fim de mostrar como essa relação é lógica... Só uma coisa, dizendo de uma maneira muito simples, né, a identificação constituinte está na resposta da mãe, né, que ele está chamando de S2 aí, e a identificação constituída está no S1, né, da transmutação do grito em chamado. Certo? Então, se a gente fosse fazer uma tabelinha, a gente colocaria isso, S1, identificação constituída, né? O S2, resposta, identificação constituinte. Então, a fim de mostrar como essa relação é lógica, pois de uma se deduz a outra, como vimos, é a resposta que se deduz, da resposta que se deduz o chamado, né? Porque alguém responde ao grito que se deduz que o grito, na verdade, foi um chamado, né? Assim, a identificação constituída é um efeito de presença do grande outro, né? Então, a identificação constituída, essa dedução do chamado, constitui a presença do grande outro. Tem uma coisa que eu acho que vale ressaltar aqui, essa ideia, o conceito de grande outro, que é um conceito
tem várias definições, é uma definição dele, e várias definições dele são definições, a gente pode dizer assim, quase que abstratas, né? Porque ele pode ser definido como conjunto de significantes, ele pode ser definido como o campo das instituições, ele pode ser definido como a cultura ou a civilização como um todo, né? Mas é importante, porque veja que o exemplo que ele vai dar de conjugação do sujeito com o grande outro, é esse exemplo em que o grande outro, esse grande outro que em geral é abstrato, né, a linguagem, é um negócio, a cultura como um todo, é o campo das instituições, da lei, das tradições, enfim. Veja que tem que ter alguém que materialize esse grande outro para a criança, né? Tem que ter alguém que encarne como grande outro. Se não tiver ninguém para encarnar o grande outro, né, esse grande outro não opera, né? Um exemplo que eu sempre dou para vocês aqui, sei lá, a gente pode pensar lá nos hieróglifos egípcios, quando foram descobertos, como um conjunto de significantes. Então, a gente poderia dizer que uma das definições de grande outro é um conjunto de significantes. A gente poderia dizer que os hieróglifos configuram o campo do grande outro, né? Só que não tem ninguém que, né, na medida que é uma língua morta, né, não tem ninguém que encarne esse grande outro, e não tem ninguém que reconheça esse conjunto, né, de significantes como grande outro, entende? Então, ao mesmo tempo que o grande outro, né, o grande outro ele transcende o euzinho e o outrinho, ele transcende a relação ele está para além da relação entre uma pessoa e outra, mas ele tem esse paradoxo, ele tem que ter alguém que encarna o grande outro, né? Senão não opera, né? Tá, eu ia falar outra coisa, mas... Pode falar? Não. Não? Então, seguindo. Página 65, segundo parágrafo. Segundo Miller, se quisermos tratar a identificação... Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam, porque a gente vai indo e acha que vocês estão entendendo tudo, tá? Perguntem. Segundo Miller, se quisermos tratar a identificação do singular, devemos discriminar o operador da identificação, ou grande outro, dos efeitos que aparecem no sujeito. Né? Então, na verdade, a gente diz que há um duplo da identificação, porque a gente tem tanto o operador da identificação, que é o grande outro, como a gente tem os efeitos que o sujeito representa, que o sujeito tem no sujeito do que o grande outro faz, do que o grande outro propõe. Com isso, ele avança sobre um ponto importante que nos ajudará a entender do que se trata no traçunário. Ele diz que essa dependência do sujeito em relação ao grande outro não apaga o que a clínica só faz ressaltar. O sujeito manipula o grande outro, pois é ele que constitui um pequeno outro como grande outro. Isso é muito legal, né? Porque normalmente a gente tem a ideia de que o sujeito está submetido ao grande outro, e aqui a gente vai falar, então, sobre o sujeito manipula o grande outro. E olha que interessante, não é à toa que a gente tem o pequeno outro e o grande outro, a mesma palavra para o outro com minúsculo e o outro com maiúsculo. O outro com maiúscula, ele é abstrato, ele é a lei, ele é a instituição, ele é a cultura, ele é a linguagem. Isso significa que ele precisa de um corpo para repousar. Isso significa, então, que o sujeito, então, constitui um outrinho, e o outrinho tem corpo. Né? O outro, a outra pessoa, ela tem corpo. E ele constitui, então, um pequeno outro como grande outro. Então, quando a gente diz que a mãe ocupa um lugar de grande outro primordial, o termo é ocupa porque é um outrinho que foi colocado para ocupar o lugar de grande outro. No exemplo aí do grito e do chamado, que acho que é orientador aqui do que ela está elaborando, então a gente supõe que tem um grito e tem uma resposta. A mãe responde, né? E ao responder, a gente pode supor que ela veio até a criança para amamentá-la, né? A gente pode supor que é isso. Mas imagine o seguinte, então, ao responder e vir amamentar a criança, né? O grito se torna chamado e a mãe ali está instituída como um grande outro fundamental. Agora, imagina que a mãe responda e a criança rechace completamente a mãe, né? A mãe não vai passar esse estatuto de pequeno para grande outro, se a criança rechaça. Aliás, se a criança rechaça, a gente vai ter alguma coisa,
algum quadro grave advindo Inclusive, disso, a gente né? fala dos quadros graves da infância, esse rechaço que, a vez por outra, a mãe oferece o peito e a criança não mama, oferece o olhar e ela desvia o olhar. A gente fala dos quadros graves da infância, justamente esse rechaço, ou seja... Quase que assim, uma não recepção, né? A criança grita e tem uma resposta, mas ela não reconhece essa resposta, né? Exatamente, a criança grita, a mãe chega e ela continua gritando. Ela não, então, valida a chegada da mãe como transformar o outrinho em outrão. Entende? Então, isso é interessante. A gente fala muito do sujeito submetido ao grande outro, mas é importante a gente perceber, olha que frase interessante, o sujeito manipula o grande outro, pois ele que constitui um pequeno outro como grande outro. Isso significa que é o sujeito que dá ao grande outro o estatuto de grande outro e pode retirá-lo, e pode não dá-lo, né? Clínica com criança conta muito com isso, viu? No exemplo, né, paradigmático aqui das nossas duas últimas aulas, né, a gente pode pensar nessa história do S1, né, tem um S1 que vem desse grande outro, que eu estou chamando de grande outro fundamental, que é a mãe ali para esse caso clínico. Esse significante vem de lá, né, é da mãe, é da família que vem o S1 inteligente, e a articulação de inteligente como mais potente do que todos os outros, também vem desse grande outro fundamental que é a mãe. Agora, a gente está dizendo que a mãe é o grande outro fundamental, né? Parece que é ela que decide tudo, né? Mas se o sujeito não se o sujeito não se identifica nesse significante que vem, nessa cadeia significante que vem da mãe, né? A mãe não se constitui como grande outro, ou o grande poderia dizer que o grande outro nem se constitui para o sujeito nesse instante, né? Porque nesse exemplo que eu estou dando, estou dizendo o sujeito se constituiu ao se identificar com S1 inteligente e ao se articular uma cadeia que vem da mãe como grande outro fundamental, que é ser mais potente do que todo mundo, né? Mas poderia ter havido ali, vou usar o mesmo tempo que eu usei para criança, que poderia ter havido um rechaço, né? O sujeito, de algum modo, faz com que essa cadeia... Tem alguém perguntando ali. O sujeito faz com que essa cadeia seja uma cadeia, de algum modo, fundante para ele, né? Ao não rechaçá-la, né? Um outro exemplo que eu dou aqui há décadas, né, que eu dei na aula passada também, do pai que diz para mim, a menina vai sair para uma festa pré-adolescente e ela se veste para sair para uma festa e ela para diante do pai e o pai diz, né, não está apertadinho, não. Isso passa a operar como S1 e o S2, né, o que vem dessa fala, né, apertadinho, vem toda uma cadeia ali que pode significar basicamente duas coisas, né? Ele está dizendo que ela é puta ou que ela é gorda, ou as duas coisas, ela é puta e ela é gorda. Isso vai gerar um quadro de anorexia, né? A resposta vai ser um quadro de anorexia. Agora, vocês percebem que o sujeito que recebe o significante apertadinha, isso poderia ter passado completamente batido, né? Isso poderia, né, não necessariamente, né, um pai dizer para a filha a palavra apertadinha, né, vai ter esse poder de determinação, né, e vai determinar também essa resposta anoréxica, né? Ela poderia ter rechaçado, isso poderia, como a gente diz aí, né, no senso comum, na linguagem comum, a gente diz entrou no ouvido e saiu no outro. Não entrou no ouvido e saiu no outro, né? Mas poderia. Érica? Oi, boa noite, Renata, boa noite, Wency. Renata, eu estava aqui pensando, né? Assim, como, por exemplo, uma criança institucionalizada, existe uma rotatividade bem grande, né, de cuidadores. Como que fica, nesse caso, esse contato, né, com a criança? E tem uma coisa interessante, é que a gente sempre pensar em que momento ela foi institucionalizada, né? Porque esse encontro todo que a gente está dizendo aqui é um encontro que se dá na primeiríssima infância, né? Assim, a primeiríssima da primeiríssima. Estamos falando do bebê que acabou de nascer e grita, né? Agora, quais são as consequências? E é interessante também a gente apontar o seguinte: a constituição do sujeito, ela não é um processo, não é um desenvolvimento, ela é um instante.
Vocês podem ver que a gente está falando aí, há um instante, há um encontro, esse sujeito se constitui deste encontro. Não significa com isso que os acontecimentos depois deste encontro não impactam sobre o sujeito. É claro que impactam. Tanto que a gente fala aí dos processos de subjetivação, a gente fala sobre os impactos do que vai acontecendo ao redor sobre este sujeito, né, que aconteceu ali deste encontro. Então, pensando em uma criança institucionalizada, é comum que essa criança seja institucionalizada um pouco depois. Entretanto, tem um filme muito interessante, a gente até falou sobre ele em um outro encontro, agora esqueci o nome dele, mas tem no YouTube, depois eu mando aí no grupo o nome e o link no YouTube tem ele, que ao final da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram um documentário, na verdade nem é um filme, é um documentário, sobre aquela quantidade enorme de bebês órfãos. E um silêncio danado, os bebês não choram, né? Então, um monte de bebezinho do lado do outro, eles não choram. E aí, quando perguntados, né, por que eles não choram, a resposta é, eles não têm para quem chorar. E é interessante apontar isso, né? Até o choro é sinal de que o bebê está vivo, né? Mas para que ele chore, ele tem que ter para quem chorar. Então, esse desamparo, e aí é importante... qual que é a importância aí do desamparo? O desamparo ele é muito importante, ele é extremamente importante, mas o desamparo, para acontecer, tem que ter acontecido esse encontro, ou seja, esse encontro com o grande outro, que se constituiu, né? Que então eu procuro uma enorme dependência, a relação de amor e dependência se confundem, e uma vez que não se cumprem, né, o não cumprimento dessa dependência, não tem como depender completamente de ninguém, tem como retorno um certo desamparo. Esse processo que a gente espera que aconteça, a gente espera que aconteça porque tem alguém lá para ocupar esse lugar. Agora, pensando nas instituições em que normalmente as crianças chegam um pouco depois, não chegam, na guerra as crianças chegam assim, elas já nascem numa situação, às vezes, de extremo abandono e vulnerabilidade. Mas, regularmente, a gente espera que, quando essas crianças chegam nas instituições, elas costumam chegar um pouco depois. Em relação a essa mudança de quem ocupa esse lugar na instituição, veja, isso é interessante, volta a essa frase. O sujeito manipula o grande outro, pois ele que constitui um pequeno outro como grande outro. Uma das primeiras coisas que, quando a gente vai fazer supervisão com alguém que trabalha nas instituições, a gente pergunta, essa criança, quem ela reconhece como grande outro? E aí é muito importante, porque se a pessoa ela tenta se impor sem ser validada, vai ser uma briga que não vai para lugar nenhum. Então, a pergunta você foi validado neste lugar para poder ocupar e exercer este lugar? Quem que a criança validou neste lugar? E como uma instituição tem muitas pessoas, a criança ela vai validar um e não validar outros. Então, a primeira pergunta, Érica, é quem ela valida nesse lugar. Agora, claro que quando essa pessoa que ela valida vai embora da instituição, por exemplo, ou a criança muda de instituição, temos um problema, ela vai ter que fazer esse processo de novo, de validar de novo. Agora, por outro lado, o grande outro se duplica. É possível, então, que a criança constitua como grande outro, outrinho e outrinho e outrinho. Né? Mas é necessário que haja essa possibilidade de que alguém se apresente e que a criança tope. Tem que ter esse encontro, esse match aí. Vamos continuando aí, então? Então, o sujeito cria o espaço do grande outro, estamos na 65, no qual ele mesmo está incluído. Podemos observar esse sujeito do testemunho, esse efeito no testemunho de passe a ser relatado no capítulo 4, não vamos falar disso agora, em que o sujeito fixado a uma frase no grande outro paterno pauta suas escolhas afetivas e profissionais. Outra questão importante quanto à inclusão do sujeito no grande outro também é formulada pela relação às novas subjetividades. Nelas vamos observar que o laço com o grande outro não tem poder de fixá-lo em uma identificação, ficando esta pulverizada nos diferentes elementos da cultura. Isso aqui ela está antecipando coisas que virá lá para frente, né? E só para não deixar isso aqui solto assim no vazio, uma coisa que demarca, né,
problematiza a questão do sujeito na contemporaneidade é que essas identificações, a gente está falando aqui de uma identificação fundamental, com um S1, um discurso fundamental, isso não dá uma consistência completa, né, mas dá alguma consistência para o sujeito, de algum modo o estabiliza num determinado campo da linguagem. De algum modo a gente poderia dizer, se estabiliza o sujeito, né, à medida que dá a ele uma determinação, ainda com uma determinação parcial. Mas um fenômeno que, né, está na pauta do dia da clínica da contemporaneidade é que é como se o sujeito, o que o ligasse ao campo do grande outro não são mais os significantes que o grande outro oferta para que ele se identifique, ou a gente pode até dizer, ele se identifica ainda, né, o sujeito é contemporâneo, ele se identifica, senão não haveria sujeito, né, ele se identifica com, né, vai ter um significante que funciona como ele, funciona para ele como algo fundador, como algo minimamente estabilizador, mas isso não funciona da maneira como funcionava em outros tempos. É como se a identificação tivesse perdido força, para dizer de um jeito muito simplificado, mas a identificação perdeu essa força estabilizadora, e a conexão do sujeito com o grande outro vem mais pelo campo dos objetos as, dos objetos de satisfação que a cultura produz. Consumo. Bom, a gente está falando, né, a gente está numa era, talvez nunca se consumiu, né? Talvez nunca tenha havido uma era que dá para chamar como a era do consumo, como dá para chamar o tempo que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma coisa que vocês vão encontrar artigos sobre isso daí, né? Subjetividades esvaziadas, né? É um negócio que pode impossibilitar, né, que alguém entre em análise, pode impossibilitar a condução de uma análise, né? Um sujeito que essas identificações, né, esse nível de identificação é tão frágil, né, porque o sujeito está completamente cooptado não pela identificação, mas pela satisfação com esses objetos de gozo, esses objetos as, como o Lacan vai chamar. Satisfação imediata, né, que eles provocam. Então, é como se o sujeito tivesse uma dificuldade, né, fosse difícil que as subjetividades contemporâneas mais ou menos se estabilizem numa identificação, porque elas estão num movimento incessante, né, de satisfação de objeto para objeto, né? Bom, é isso que ela está antecipando aqui, né, e mais na frente a gente vai tratar isso com mais Inclusive, isso a gente vai tratar com mais cuidado, sobretudo no capítulo 5, que é o capítulo que fecha todos esses argumentos. E a gente vai ter que dar uns saltinhos aí também, mas à medida que a gente for andando, para não demorar demais para chegar lá. Mas vamos fechar aí. Página 65, então, continuando. Consideramos que, nesses casos, justamente pelo operador ser o grande outro, as identificações sofrem os efeitos da sua não consistência e deslocalização, que é o que o Wesley acabou de apontar. Ora, as identificações, então, sofrem o efeito da não consistência e deslocalização, porque o que dá amarração, ou seja, o que dá consistência e localização é o S1. Se o S1 deixa de ser o operador, né? Se o operador, então, ele deixa de ser amarrado nesse traço unário, nesse 1, o que o amarra? Talvez nada o amarre. Não tendo um ponto de amarração, nós temos efeitos de não consistência e de deslocalização. Para usar um termo, um neologismo que o Jacques Lamelaire criou, que é interessante, né? O sujeito contemporâneo está desbussolado, né? O S1 já não funciona mais como bússola, né? Como um orientador. A identificação não funciona mais como um orientador. Eu estava dizendo, gente, isso não é tão radical assim, né? Por exemplo, né? O próprio caso, né? O caso clínico que eu estou trazendo aqui, quer dizer, a ideia de identificação, né? O S1 inteligente, mas esse discurso de mais potente do que os outros, pelo menos no campo do intelecto, né? Isso vai dar uma estabilidade e uma orientação para a vida do sujeito, inclusive vai ser fundamental para uma escolha profissional, né? Mas se a gente pensa que né,
tá chovendo casos, né, de pessoas que esse S1, né, essa identificação não oferece uma estabilidade mínima, né, a gente vai ver sujeitos chegando a uma coisa muito comum que tem chegado à clínica, né? Estou dizendo que essa identificação fundamental, quando ela opera, quando ela dá alguma consistência, isso pode orientar, inclusive, a vida profissional. Né? Tem chegado à clínica, a minha clínica tem chegado, pessoas com, né, 22, 23, 24, 25, 30 anos, não só não fizeram nada da vida, a vida profissional, bom, faz parte do mundo que a gente vive, né? Acho que não é a única, é o único referencial para a gente dizer que alguém está... É um ponto de ordenação Que alguém está, importante. para usar o neologismo do Miller, bussolado ou desbussolado, não é o único, mas, né, é uma coisa fundamental na cultura que a gente vive, né? Então, tem chegado pessoas com 22, 23, 24, 30 anos que não só não fizeram nada em termos de vida profissional, mas não têm ideia do que vão fazer, né? Isso tem a ver com o fato de, no lugar da identificação, o que está orientando ou desorientando o sujeito é esse salto, né, entre objetos de satisfação, né, entre objetos de gozo, né. E, curiosamente, às vezes isso causa mais mal-estar nos pais do que nesse próprio sujeito. Então, mesmo sendo um sujeito já adulto, 22, 23, quase 30, casos em que o sujeito é adulto, mas quem procura são os pais. Porque são os pais que, vez por outra, estão incomodados com essa pessoa adulta que não sai do quarto, que joga 8, 9, 10 horas de videogame, que nem foi para a faculdade, nem trabalha, nem se relaciona, nem... Se vocês não estão recebendo... É impressionante a quantidade que nós estamos recebendo de pessoas que estão nesse... E não parecem exatamente eles próprios se incomodarem a ponto deles procurarem a análise. Normalmente, eles são trazidos por outros que estão extremamente incomodados com essa posição desbussolada. Quer completar? Para fechar, então, por esse motivo, a construção em que o sujeito faz do outrinho um outrão merece nossa atenção, pois ela articula a identificação imaginária ao significante. Avançamos para a página 66. Na página 66, então, Lacan apoia no esquema do espelho, onde o grande outro é o espaço real, ao qual se superpõem as imagens virtuais por trás do espelho. Então, tem uma definição interessante aí do grande outro, né? Do esquema do espelho, onde o grande outro, então, é o espaço real ao qual se superpõem as imagens virtuais por trás do espelho. Seria um erro, ressalta ele, acreditarmos que o grande outro não está presente na distância tomada pelo sujeito em relação ao outro na díade imaginária, pois o sujeito precisa do testemunho do grande outro para reconhecer no espelho a sua própria imagem. Uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, né? Exatamente. Origem do apelo, visando confirmar aquilo que jubilosamente já assumira, o que só faz ratificar que toda identificação se sustenta em um apelo ao grande outro. Até essa identificação imaginária é a imagem do próprio corpo, né? Exatamente. Então, essa identificação se sustenta um apelo ao grande outro, então há uma mensagem que vai ao grande outro, há um grito que pretende que o grande outro reconheça, a imagem é uma imagem que precisa ser validada pelo grande outro, ou seja, tudo se sustenta numa relação, numa expectativa com o grande outro. Seguindo adiante? A gente está falando aqui dessa coisa da criança na experiência, né, com a imagem, né, com o reconhecimento da imagem que ela ratifica, né, através do grande outro. Estou lembrando de um outro exemplo aqui que do qual Lacan fala no Seminário 3, né, de uma criança que ela leva um tapa de um adulto, não lembro se é o pai ou a mãe, e de imediato ela não chora e ela não tem reação nenhuma. O que ela faz? Ela olha para trás, né, para ver se o que ela tem ali é uma fala, ou um sorriso, ou é uma cara fechada, alguma coisa, né? Ela lança um apelo para dizer, afinal de contas, o que isso significa. É um carinho ou tapa. É um carinho ou tapa. E aí, quando a criança vê que a reação de lá, eu não lembro se tem uma frase, uma palavra, alguma coisa assim, porque uma cara fechada pode funcionar como um significante também, mas ela recebe o outro, de algum modo, a resposta do outro é sim, isso é uma bronca, né? Então a criança chora. Mas a criança só chora depois
é que ela lança um apelo e vem uma resposta, né? Sim, isso daqui é uma... Estou te reprovando por alguma coisa, né? Então, a criança precisa, né, de sustentar aí nesse grande outro que retorna com o que significa, né? Inclusive, a pergunta do gráfico de desejo, né, o que o outro quer de mim. Continuando para 66. A identificação fixa um ponto ideal para o sujeito, fixa o significante da resposta do grande outro como o ideal do eu. É na resposta do grande outro que o sujeito encontra o significante que o representa e nele se engancha para se fazer representar, mostrando assim a não coincidência entre o sujeito e o eu, que é o que o Wesley apontou ali atrás, da diferença entre eu e sujeito. Isso é um outro erro muito comum, eu vejo muita gente misturando eu e sujeito, tá? Muita gente misturando Moá com sujeito, cuidado para não misturar os dois, né? Inclusive, regularmente, a gente representa o eu com o eu minúscula ou como A em francês, o sujeito com o S maiúsculo barrado, para ficar bem claro que são conceitos bem diferentes. O sujeito, porém, não se substancializa nesse ideal, assim como não o faz na imagem. O ideal funciona como uma abstração tomada como real, uma hipótese do sujeito. Uma hipóstase. Hipóstase. Veja, hipóstase, né, a definição, né, do dicionário é atribuição de existência real ao que é ficção ou abstração, né? Então, esse S1 que chega ao sujeito, está ficando, eu sei que está repetitivo, mas ela está repetindo, então eu acabo tendo que voltar, né? O significante que vem, né, do pai na cena do apertadinho poderia não ter sido dado a existência nenhuma a esse significante como S1, ou como alguma coisa minimamente relevante, né? A gente poderia dizer que esse significante, enquanto tal, ele pode ser uma abstração ou uma ficção ao qual a garota deu existência, né? Ao interpretar isso como puta ou gorda e fazer toda uma reação, né? Produzir toda uma reação dentro de num quadro anoréxico, né? Mas hipóstase é isso, né? Atribuir existência real ao que é ficção ou mera abstração. Continuando, então, desse modo, o ideal como significante está no grande outro. Miller nos esclarece que Lacan se reporta ao ideal do eu, ora como significante, ora como efeito. O ideal do eu como efeito aparece em referência à psicose, na metáfora paterna. O nome do pai como significante situa o ideal como efeito da substituição do desejo da mãe pelo nome do pai. Só uma coisa, né? Porque aí é aqueles lugares que ela fala sem dar o contexto, né? Então, quando ela fala aqui, né, do ideal do eu como efeito, ele está dizendo aí, ó, efeito, né, o nome do pai como significante. A gente, não é exatamente a mesma coisa, mas vamos pensar que o nome do pai como S1, né, significante que representa o sujeito que estabiliza. Então, o nome do pai como significante situa o ideal como efeito da substituição do desejo da mãe pelo nome do pai. Quando a gente pega ali nos seminários 4 e 5, né, o Lacan vai dizer, no seminário 4 tem algo bastante didático sobre isso, né? O Lacan vai dizer que, né, nessa experiência de grito que é transformado em chamado, cria-se um código mínimo entre a mãe e a criança. Então, a criança grita, esse grito, um certo grito da criança foi interpretado pela mãe como ela está com fome. Então, a mãe vem, né? A mãe alimenta, está no seminário 4. A mãe alimenta o bebê e num dado momento a criança está não só satisfeita, mas como ela está enfastiada, e aí ela dá um outro grito que a mãe interpreta, que a mãe também vai dar um sentido para ele, como já chega, hora de ir embora, né? Então, veja, o Lacan chama isso de um código mínimo de linguagem, né? Eu tenho um grito que funciona como, né, venha, e um chamado e um grito e um outro som, um outro grito, um resmungo que significa vai embora. O Lacan, mas veja, esse momento é um momento assim quase que idealizado, assim, né? Esse momento é uma idealização teórica. A gente precisa dela para entender do que você está falando aqui quando se diz que o nome do pai
substitui o desejo da mãe. Né, enquanto a gente supõe que a mãe está nessa regulação, né, a mãe e a criança estão funcionando bem nessa regulação por esse código mínimo, tudo está funcionando às mil maravilhas. Mas vai ter um momento, o Lacan diz que a criança chama, a criança grita, aquele grito que a mãe já reconheceu como chamado, e a mãe não vem, né? Então quebra esse código mínimo, né? Nesse instante, o que a criança experimenta, né? Vamos fazer de conta que a gente pode assumir a perspectiva da criança aqui, né? Talvez não seja o melhor recurso, mas é o que eu achei aqui agora. Para a criança, imagina, nesse momento que a mãe não vem, né? A criança tem uma experiência com a desordem, uma espécie de caos, né? Essa mãe não veio, né, a gente poderia dizer assim, essa mãe não veio, a interrogação que surge para a criança é assim, essa mãe não veio por quê? Né? Comparece para ela aí a possibilidade de que tem um terceiro, né, uma terceira coisa, uma coisa que não é ela, né, uma terceira coisa que interessa mais a mãe, né? A mãe, então, ela não está presente porque tem uma terceira coisa que a interessa mais. Porque enquanto tem esse código mínimo funcionando, é uma experiência de... Quer dizer, a criança tem uma experiência de ser tudo para a mãe, né? Ela é o falo da mãe, né? Nesse momento em que esse código mínimo funciona. Quando não funciona mais, quando a mãe não vem, quer dizer, tem alguma coisa, uma terceira coisa, um terceiro alguém que interessa mais, a experiência que lá o Lacan vai usar uma experiência real, e aí é engraçado, porque é como se ele estivesse falando do real do final do ensino dele. Porque o real do final do ensino dele é alguma coisa que não obedece mais à lei. Acho que essa é a definição chave. Antes a mãe funcionava sob uma certa lei. Quando a mãe não vem, né, ele chama, né, a mãe atribuiu aquele grito, né, o sentido de um chamado, e ela não vem, a criança tem uma experiência de desordem, de desamparo, né? A lei foi para os ares, né? Não tem lei. Essa mulher não é regulada pelo quê? Essa mulher não é regulada por nada, né? O Lacan vai chamar de uma profunda experiência de angústia, né? E essa história, né, de a mãe, né, se ela não veio porque tem uma terceira coisa enigmática que a criança não sabe qual é que interessa mais, isso é o desejo da mãe. O desejo da mãe se configura para a criança quando a mãe não vem, né? Então, ele se configura para a criança como um enigma, alguma coisa que abalou toda aquela ordem que tinha sido estabelecida. O desejo da mãe aparece como caos, como ausência de lei para a criança, né? E aí, a gente pode dizer que, quando o nome do pai opera para substituir o desejo da mãe, aí vejam, né? Essa coisa é interessante. O nome do pai que vai operar, né? Acho que todos vocês, nesse aqui, vocês estão escolados, não tem que ser exatamente o pai, né? O pai que vem botar ordem nesse caos, né? Nesse enigma, nessa falta de lei. Não precisa nem ser um homem, pode ser a própria mãe. Pode ser a própria mãe que, num dado momento, vai e diga para a criança, né? De algum modo, fala, olha, as coisas... Isso pode ser uma operação de nome do pai, né? Olha, as coisas funcionam assim mesmo. Né? A mamãe, às vezes, está ocupada com alguma outra coisa. É assim, a coisa ganha alguma regulação, né? A criança sai do caos absoluto quando, via linguagem, é dito para ela assim, olha, é assim que as coisas acontecem. Isso não é o caos absoluto. É claro que a mãe não vai dizer assim, né? Mas ela vai dizer de algum modo para ele, né? Você não está no caos absoluto. Às vezes acontece. Você vai chamar e eu não vou ouvir imediatamente. Claro que isso pode vir realmente pela intervenção de um terceiro, fisicamente, né? Pode ser o pai, né? O pai que pode fazer essa intervenção. Ou ninguém pode dizer nada, e a criança perceba que num dado momento em que ela chame, a mãe pode estar numa... Estou criando as coisas mais prosaicas aqui, né? A mãe pode estar na sala ao lado numa conversa com o pai. Entende? Não pode ser no telefone, vendo vídeo na internet, qualquer coisa. Mas a questão é que alguma coisa, né, ainda que não seja uma fala tão direta, né, acho que dificilmente vai ser uma fala tão direta, mas é como se tivesse que vir alguém, né, o nome do pai seria alguma coisa que vai estabilizar as coisas para a criança. Olha, isso aqui não é ausência total de lei, né? É que às vezes eu não posso vir de imediato. Né? Então, o nome do pai, a ideia de que o nome do pai substitui o nome do pai,
O ideal do eu como efeito, né, o que eu chamo de ideal como efeito, é quando alguma coisa opera como nome do pai e coloca uma certa ordem nessa experiência angustiante com com desejo enigmático da mãe. E lembrando que essa experiência que vai fazer com que a criança busque outros grandes outros. Ou seja, porque se a mãe nunca faltasse, não só a gente não teria o desejo da mãe, que aparece nessa falta, nessa ausência, como também essa experiência de desamparo que a criança experimenta, que faz com que a criança também perceba que ela pode buscar enlaçar o amor em outros grandes outros que não só a mãe. E aqui ele faz uma referência, né, nessa história toda ao campo das psicoses, né, porque justamente se não houvesse momento que a mãe não falta, que a mãe não responde, né, ela fica maciça. Se a mãe nunca faltar, né, aí não é que a mãe vai ser um grande outro primeiro, um grande outro fundamental, né, ou ocupar um lugar do grande outro. Não, a mãe vai encarnar, ela vai virar literalmente o grande outro, né? E o grande outro não pode ser uma coisa encarnada, né? O grande outro a gente estava falando que tem que ter um outrinho que assuma essa função de grande outro. Mas, né, a gente pode dizer assim que um outrinho, quando ele se torna literalmente o grande outro, né, sei lá, os ditadores, a gente pode pensar que um ditador, né, num estado totalitário, ele encarna o grande outro, né? A pessoa dele vira o grande outro, né? E a gente sabe todo tipo de loucura que acontece no estado em que uma pessoa, assume né, literalmente o lugar de grande outro, carnalmente, né, o lugar de grande outro, né? Então, se a mãe não falha, né, essa relação se fecha a dois, se não tem esse terceiro, né, que intervém, se a mãe não tem um interesse outro, né, se não se apresenta para a criança esse desejo da mãe que é angustiante, né, que aponta para um terceiro, essa relação se fecha a dois e aí é um colapso, né? A gente pode dizer que olha, não há nascimento subjetivo a partir daí, né? Esse é um ponto importante. A psicotização. A psicotização. Então, e aí, veja, e aí o outro modo de dizer, voltando a 66, neste contexto, a identificação fálica é a identificação imaginária fundamental do sujeito, na qual incidirá o operador simbólico, o nome do pai, promovendo uma mutação significante no eu, uma significantização do eu, transformando-o em ideal do eu. Assim, o ideal do eu merece duas formalizações, como significante e como efeito do significante. Sim. Veja, olha aqui, lendo a frase de novo. Nesse contexto, a identificação fálica é a identificação imaginária fundamental do sujeito. A identificação fálica é esse momento em que a mãe não falta, então, quer dizer, o bebê tem, vamos dizer assim, o bebê tem convicção, né, ele tem certeza de que ele é tudo para a mãe, enquanto a mãe não falta, né? Então, ele é o falo da mãe, então é isso que eu estou chamando de identificação fálica, ele é tudo, ela não tem nada para além de mim que ela quer, ela nunca falta, eu chamo e ela vem, aí eu me canso, eu grito de novo e ela vai embora, depois eu chamo e ela vem, não tem nada para além de mim, né? Então, a criança é o falo para a mãe. Então, nesse contexto, né, a identificação fálica é a identificação imaginária fundamental do sujeito, na qual incidirá o operador simbólico do nome do pai, esse terceiro, né, dizendo, olha, a coisa não está fechada aí entre vocês dois, né? Tem todo um mundo, né, tem todo o mundo da cultura, né? Tem pai, tem instituição, tem, sei lá, mercado, né? A mãe pode não atender a criança porque ela está na internet fazendo compra na Amazon, quer dizer, tem um mundo inteiro para além da criança, né? Não é só que tem um terceiro, né? Tem um mundo inteiro para além da criança, né? Então, incidirá o operador simbólico do nome do pai, promovendo uma mutação significante no eu, uma significantização do eu, transformando em ideal do eu, né? Essa intervenção de um terceiro dizendo que nem tudo está fechado na relação dual imaginária entre a criança e a mãe, é que vai abrir a criança para isso que a gente tem falado tanto aqui, para buscar uma identificação não mais nessa pessoa que materializa o grande outro, mas em um significante. Entende? Né? É a ruptura dessa relação dual com a mãe, na intervenção de um terceiro, né, que vai operar como nome do pai, que vai abrir a possibilidade da identificação não mais com uma pessoa, mas com um significante. E
E disso decorre tudo que a gente tem falado aqui. E aí, para fechar, nos nossos últimos 2 minutinhos, parte 67, o último parágrafo dessa parte, para a gente voltar daqui 15 dias na parte 2.2. Então, na passagem do outrinho para o outrão, do pequeno outro para o grande outro, vemos o campo do grande outro ser criado e com ele o próprio sujeito. Já repetimos isso 1 milhão de vezes, né? Que os dois se constituem mutuamente. O sujeito, de algum modo, cria o grande outro, né? E ao criar o grande outro, ele se cria a si mesmo. Isso. Dessa forma, podemos pensar a constituição do sujeito a partir de um outro, de um grande outro, que não localiza um ideal, portanto, que não responde com um pedido de renúncia ao gozo. Isso é exatamente o que observamos nos dias de hoje, dado que o grande outro na cultura contemporânea não veicula ideais. Mas objetos de satisfação. Isso, ao invés de ideais, tanto que é engraçado, quando você pergunta hoje para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, eu quero ter um iPhone. Não, mas o que você quer ser como crescer? Alguém que tem uma casa bem grande. É curioso, porque ao invés de eu quero ser, se tornou eu quero ter. Se vocês perguntarem para as crianças o que você quer ser, vocês vão ter como resposta eu quero ter. E isso tem a ver com o grande outro hoje da cultura contemporânea, ele não veicula mais ideais, ser. Ele veicula objetos, ter. Né? E é ser aqui não é num sentido abstrato, não é um negócio assim metafísico, né? É ser nesse nível que a gente está trabalhando aqui da identificação com o S1, né? Da identificação com o discurso, né? Na medida, sei lá, eu me identifico com o discurso científico, entende? E eu encontro um lugar dentro desse discurso, né? Eu me encontro como sujeito dentro desse campo do discurso científico, por exemplo, né? Que a Renata está dizendo, isso é muito curioso, né? Quando o que opera com mais consistência, quando a identificação opera com maior consistência, se você pergunta com relação ao que a criança quer ser quando crescer, ela, né, essa coisa do trabalho realmente é um negócio que está muito presente, né, nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Então a criança, se ela tem alguma consistência nesse nível de identificação, ou o adolescente, ele vai responder com uma profissão, por exemplo, né? Então o ser aí não é uma coisa metafísica, é uma coisa, eu vou ser, sei lá, psicanalista, né? Vai ser difícil alguma criança dizer isso, nunca vi uma criança sonhando em ser psicanalista, mas faz de conta, né? Mas o que a Renata está dizendo é que muitas vezes, né, quando a pergunta é feita, né, mostra essa inconsistência das identificações, né, no grande outro contemporâneo, é que ela não responde no nível da identificação, né? Responder no nível do ter é responder no nível, assim, com o que eu quero gozar, né? Se ela responde, eu quero ter um iPhone, eu quero ter uma casa grande, né? Veja que não tem mais a ver com identificação, ou com um ideal do eu que opera, né? Uma identificação, um discurso, né? Tem a ver com um curto-circuito que exclui a identificação e liga direto o sujeito com o objeto de gozo, né? E para fechar, então, a resposta que vem do grande outro é um imperativo de gozo e não de renúncia. Então, em vez de castração, né, um imperativo de gozar. Goza, compra, faça, né? Diferente do que a gente experimentou na psicanálise freudiana, inclusive. Diferente do que o Freud... Bem diferente do que o Freud propôs. Coloca ali, propõe ali no mal-estar na civilização. Olha, gente, não é que o mal-estar na civilização está totalmente ultrapassado, aquilo ali não é assim. Mas é que a gente, Lacan, Miller e a Ondina está propondo uma coisa nova no horizonte. É como né? se a gente estivesse dizendo que a gente saiu do século XIX e século XX, de uma marca do sujeito marcado pela renúncia, e avançamos no século XXI pelo imperativo do gozo. Como se a gente estivesse mudando uma certa regulação de um sujeito que renuncia para um sujeito que tem o imperativo de gozar. Os dois sofrem, a gente vai falar sobre isso depois. O imperativo do gozo né, você não pode não gozar. Você não pode não gozar o tempo todo, né? É um negócio massacrante, né? Não é à toa essas pessoas que chegam à clínica com 20, 24, 30 anos totalmente desbussolados, para usar o termo o termo do Miller, né? É porque é algo dessa ordem, esse imperativo. O que está assombrando, né? O que está perturbando é algo dessa ordem. Tem algo errado comigo, né? Eu não estou gozando tudo que eu poderia gozar, não estou gozando o tempo todo. E lembrando que para fazer uma escolha, por exemplo, profissional, a escolha profissional é no campo da renúncia.
E daí uma dificuldade enorme. A escolha profissional não é imperativo de gozo, a escolha profissional é fundamentalmente o campo da renúncia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a 15 dias. Então, sendo assim, podemos deduzir que a própria inclusão do sujeito no grande outro fica prejudicada. Seus efeitos podem ser a segregação e as identificações aqui agora, pois não há um S1 balizador, né, que dá unidade, que fixe o sujeito em uma identificação pela via do pai. E a gente vai, então, analisar daqui 15 dias a inclusão do sujeito no campo do outro. Mas esse tema é um tema muito caro à clínica. Por que tanta meninada? Eu falo meninada porque tem 30, mas tem comportamento de adolescente mesmo, no sentido de não conseguir fazer uma renúncia para uma escolha. E só um parêntese, eu faço uma provocação em relação à estante faculdade de medicina abrindo em tudo quanto é corrutela. Tem uma esquina que não tem a faculdade de medicina abrindo particular, diga de passagem. Essa quantidade, esse montante de menino querendo fazer medicina. E quando você pergunta, né, mas o que vocês querem fazer medicina? Porque dá dinheiro. E aí é curioso, porque assim, não tem, mas vem cá, eles não sabem, estão formando médicos que não sabem ler raio-x. E a gente vai cair no pronto-socorro, na mão de pessoas, então, que não sabem ler um raio-x, que não abriram um livro durante todo o curso, que talvez assistiram no máximo uns TikTok fazendo assim, né? Dor, analgésico, alguma coisa desse tipo, mas no final das contas, não topam renunciar nada. E as escolhas profissionais estão caminhando nessa direção. As escolhas profissionais que exigem mais renúncia estão tendo um apagão completo, cito as licenciaturas. Um apagão completo, porque são profissões que exigem uma baita renúncia. Nós não temos praticamente alunos sendo formados em licenciatura no Brasil. Um monte de gente cursando medicina, que chega à clínica, mas que vai já está planejado o seguinte, eu vou para o campo da estética, né? Vou aplicar uns botox, vou fazer os preenchimentos. Porque, veja, porque como que está operando não tem a ver com identificação, mas tem a ver com gozo, então a busca é de alguma coisa no campo profissional que se acople a esse imperativo de gozo, né? Eu mal vou me formar, eu já vou estar ganhando, pelo menos essa é a fantasia, né? Eu vou mexer com estética, porque eu mal vou me formar e eu já vou estar ganhando muito dinheiro. Né? Vamos ficar por aqui, porque a gente já estourou o tempo. Daqui 15 dias, então, a gente volta nesse ponto, e a inclusão do sujeito no campo do grande outro conversa exatamente sobre essas questões que a gente está colocando, essa questão do gozo e da renúncia, até a gente conseguir avançar. Daqui 2 semanas, então, a gente se encontra de novo. Eu vou colocar lá no grupo as datas de março e abril, acho que já estão lá, vou lá olhar. E beijo para todo mundo, boa noite. Obrigada, Renata. Obrigada. Boa noite, beijo, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.